Canal Explicagel, questão 79 do Enem 2020, segunda aplicação, abordagem geopolítica. Vamos à questão? Enunciado. Que tema da geopolítica da segunda metade do século XX é o fundamento histórico da referência feita ao passado? Então, a gente vai tratar da geopolítica do século XX, da segunda metade do século XX, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. E que os textos vão fazer um fundamento histórico, né, ao passado. Então a gente vai ver esses textos, né, para poder identificar exatamente o que a questão está querendo. Beleza? Texto 1. A intervenção da Rússia na crise no leste da Ucrânia reacendeu a tensão entre os aliados da OTAN e Moscou. Os Estados Unidos informaram que pretendem instalar armamento pesado no leste da Europa, plano criticado pelo governo russo. Em resposta, a Rússia anunciou o reforço de seu arsenal nuclear, novos mísseis balísticos intercontinentais, descritos como capazes de superar os sistemas de defesa mais avançados. Então ele está falando de uma questão lá no leste europeu, envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A Rússia anexou a península da Crimeia como seu território e a parte leste da Ucrânia também reivindica deixar de ser Ucrânia e ser Rússia. E o Ocidente defende a Ucrânia lutar contra a independência, o separatismo da sua porção leste. Esse é o contexto que o texto está falando. E aí o texto mostra claramente que isso reacendeu a tensão entre Rússia e a OTAN. OTAN, organização militar, né, criada na época da Guerra Fria, organização militar liderada pelos Estados Unidos. E a OTAN hoje defende a Ucrânia impedir a separação do leste da Ucrânia e a anexação do leste da Ucrânia à Rússia, como aconteceu com a Crimeia. Então, esse é o contexto, e a Rússia fala em reforçar o seu arsenal nuclear. Olha que coisa perigosa. O texto 2 já fala outra coisa aqui, ó. Os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a Rússia nos arrastar de volta ao passado. Então, texto 1 ele fala do arsenal nuclear, texto 2 não vamos deixar nos arrastar de volta ao passado, né? E aí veja que o enunciado fala aqui do fundamento histórico de referência feito ao passado. Disse o secretário de Estado dos Estados Unidos em um discurso em Berlim no dia 22 de junho de 2015, quando acusou o governo russo de tentar recriar uma esfera de influência da época da União Soviética. Então, gente, os textos estão nos remetendo, os textos estão falando do passado, estão nos remetendo à ordem bipolar, à época da Guerra Fria, onde se desenvolveu uma intensa corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Corrida armamentista que se caracterizou tanto pelo forte desenvolvimento de armamentos convencionais, como armas de destruição em massa, no caso, basicamente, as armas nucleares. Estados Unidos e União Soviética entraram numa paranoia tão grande de acúmulo de armamento nuclear que eles viveram o que a gente chama de equilíbrio pelo terror. Veja só o poderio nuclear alcançado por essas duas superpotências lá na época da Guerra Fria, lá na época da corrida armamentista. Veja só, em 1950, os Estados Unidos tinham 1949, 170 ogivas nucleares, artefatos nucleares. A Rússia apenas um. Tudo bem? Vamos dar um salto histórico aqui para 1986. Em 86, os Estados Unidos já tinham 23 mil ogivas nucleares, a Rússia 40 mil. Em 2015, esse número tinha caído para 4.700 de um lado, americano, e 4.500 na mão da Rússia. Tudo bem? Quando eu falo Rússia aqui, a gente está falando da antiga União Soviética também, a Rússia de hoje, porque a Rússia herdou o armamento nuclear da antiga União Soviética. Então, essa corrida armamentista, gente, ela teve capacidade de destruir o mundo várias vezes. E veja que esse arsenal nuclear, ele teve uma redução significativa da época da Guerra Fria aos dias de hoje. E essa redução significativa foi por conta de acordos de redução de armamentos nucleares. Tudo bem? Nós temos o Tratado de Não Proliferação Nuclear, do ano de 1968, o Tratado âmbito ONU, Organização das Nações Unidas. O que diz esse tratado? Quem possui armas nucleares não pode vender armas nucleares para ninguém. Possui é para ti, tudo bem? Quem não possui não pode comprar nem produzir armas nucleares. O direito de manter as armas nucleares
aos que já têm, desde que eles tivessem até 1967. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares ele garantiu o armamento nuclear na mão dos Estados Unidos, da União Soviética, hoje Rússia, né? A grande herdeira da União Soviética, China, Reino Unido e França, porque já tinham essas armas nucleares. Tudo bem? Não participaram, não aceitaram esse tratado Índia, Paquistão e Israel, que desenvolveram armas nucleares posteriormente. Tudo bem? E se retirou desse acordo a Coreia do Norte, que também tem armas nucleares. O Brasil só foi assinar o acordo de não proliferação de armas nucleares em 1998. Tudo bem? Então aí começou a questão de acordos para redução e não proliferação de armamentos nucleares. Esses acordos eles foram ampliados na década de 1970 com os acordos SALT I e SALT II. Eles vão basicamente limitar, congelar as armas nucleares no nível que eles tinham, tudo bem? Ou seja, não construção de novas armas nucleares, não aumentar, ainda não reduzir, mas congelar, principalmente as armas nucleares de longo alcance, chamados mísseis intercontinentais, com alcance de 6, 7, 8 mil quilômetros de distância com precisão. Mas a grande redução mesmo de armamento nuclear se deu a partir de acordos que ocorreram na década de 1980. O INF, assinado em 1987, que vai eliminar mísseis nucleares de curto e médio alcance, principalmente instalados na Europa, e os acordos START I, START 2 e START 3, que vão reduzir, quer dizer, que prevêem a redução em até 2/3, em até 66% do arsenal nuclear existente e acumulado durante a corrida armamentista. Então a gente teve uma grande expansão de armamento nuclear, depois a gente teve uma redução, mas agora revive-se essa questão. Revive-se essa questão. Em 2018, a Rússia testou um novo míssil balístico, o chamado Avangard. Olha só a capacidade desse míssil balístico russo. Ele faz manobras, ele pode alcançar até 11 mil quilômetros de distância com precisão, é hipersônico e pode ultrapassar 24 mil quilômetros por hora. E ao fazer manobras, ele consegue desviar, evitar sistemas de antimísseis instalados aqui no Ocidente. O que isso significa? Que ele é imbatível. É o que a Rússia prometeu, está lá no texto, né? Furar todo o bloqueio antimísseis do Ocidente com a sua mais nova tecnologia de mísseis balísticos, podendo carregar armamento nuclear de alto poder destrutivo. Tudo bem? Na atualidade, nós temos essa distribuição aqui de armamento nuclear, a maior parte na mão dos Estados Unidos, da Rússia, mas também armas nucleares na Coreia do Norte, França, Israel, Reino Unido, China, Paquistão e Índia, né? Então, a questão nuclear é um perigo no mundo e o retorno dessa disputa Ocidente, antiga União Soviética, hoje Rússia, então Ocidente e Oriente, agrava aí a possibilidade de conflito mundial, a possibilidade de uso de armamento nuclear. Tudo bem? Então, os textos trabalham essa questão da crise lá no leste da Ucrânia com a animosidade, o aumento dos atritos entre OTAN, Ocidente e a Rússia. Beleza? Que tema da geopolítica da segunda metade do século XX, na época da Guerra Fria, portanto, pós-Segunda Guerra, é o fundamento histórico da referência feita ao passado. O livre comércio? Não. A luta antiditatorial? Pelo contrário, né? Muitas vezes as superpotências apoiaram ditaduras desde que fossem suas aliadas. A corrida armamentista? Perfeito, essa daí. A resposta é tranquila, mas a gente tem aí uma série de revisões teóricas fundamentais para a resolução das questões do Enem, para o seu entendimento e estar craque na prova. Pode curtir o vídeo, viu, gente? Vamos eliminar as próximas? Letra D, conservação ambiental? Absolutamente nada a ver. E letra E, terrorismo internacional, uma preocupação de hoje, mas não é o que está tratando aqui no texto. Tranquilo? Joia, valeu!